A pedra que esmaga os pés da estátua. A vitória de Deus sobre as ideologias políticas. Caros irmãos, quero começar manifestando minha alegria de dizer que todos somos filhos de Deus, amém? Quer seja pela criação, quer seja pela redenção, todos nós podemos dizer que somos filhos de nosso Pai Celeste. E é como irmão em Cristo que venho hoje trazer uma mensagem que considero muito importante. Talvez por causa do mundanismo ainda infiltrado em nós, alguns poderão dizer, como aqueles discípulos em João 6, versículo 60, que disseram: duro é esse discurso, quem poderá suportá-lo? Não pensem, porém, que são palavras desnecessariamente severas ou que tenham o propósito de ferir sem sentido. Se trago um sermão mais direto e combativo de nossos pecados, é porque os amo como meus irmãos e quero tê-los no céu comigo. Portanto, queridos, hoje nós falaremos de forma clara, buscando a orientação da Bíblia, o nosso livro guia, e do Espírito de profecia, sobre a postura cristã adventista do sétimo dia em relação à política. Aproxima-se um tempo de eleições e vê-se desde já que esse é motivo de grande desunião entre nós. Já na adolescência, muitos crentes do advento são cooptados por discursos bonitos, personalidades carismáticas e ideologias mais ou menos sofisticadas, todos fazendo promessas de livramento e de uma vida melhor. Esse maravilhamento político continua seduzindo os adventistas, muitas vezes por toda a vida adulta, tornando-nos tudo aquilo que o nosso mestre orientou que não nos tornássemos: fanáticos, apaixonados por vãs filosofias e crédulos na desonestidade humana disfarçada de caridade. É por isso que o sermão de hoje tem um propósito muito bem definido: revelar as falhas das principais ideologias políticas que nos cercam e esclarecer de uma vez por todas que você, caro irmão adventista, não se torna mais ou menos semelhante a Jesus por ser conservador ou progressista. Esclarecer que cristianismo nada tem a ver com ser de direita ou ser de esquerda. Rótulos esses usados por Satanás para despistar não só os cristãos, mas os próprios mundanos para seus propósitos maléficos. O problema que denuncio ficará mais claro quando relatar aos irmãos alguns episódios certamente muito curiosos. Certa vez, participando da escola sabatina de determinada congregação, fiz o seguinte comentário: irmãos, temos de nos lembrar de que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ao que um dos participantes reagiu: irmão, mas que pensamento mais marxista? Por acaso o senhor não sabe que nós não temos nada a ver com isso? O amor ao dinheiro é um problema, sim, mas não é a raiz de todos os males. Ao que eu respondi: mas irmão, quem disse isso não fui eu, mas foi o apóstolo Paulo. Em 1 Timóteo 6, versículo 10, ele diz expressamente que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ou seja, na cabeça de nosso irmão, era inconcebível que um cristão aceitasse uma determinada crença, porque, segundo ele, aquilo era, entre aspas, coisa de marxista, seja lá o que aquilo significasse. E o desconhecimento dele não fez desconfiar de que, na verdade, eu estava apenas citando um versículo bíblico. De igual maneira, por outro lado, certa vez fiz um comentário igualmente assertivo. Eu disse: irmãos, nós temos de agir com os desempregados em nosso meio de forma racional. Precisamos estudar caso a caso, o caso de cada um. Pois quem está sem recursos, não por limitação, mas simplesmente porque não quer trabalhar, esse também não deve comer, ou pelo menos não deve ser a nossa prioridade. Novamente olharam-me com surpresa e indignação ao propor o uso racionalizado de nossa caridade, acusando-me dessa vez não de ser marxista, um esquerdista infiltrado no meio de nós, mas dizendo: irmão, que coisa mais feia! Nós temos que ter misericórdia dos pobres e não esse seu discurso elitizado de direita, meritocrático, insensível à necessidade das gentes, citando até o ditado: fazer o bem sem olhar a quem. Mal sabiam eles, porém,
que não fora de minha autoria a frase, aquele que não quiser trabalhar também não coma, mas do mesmo apóstolo Paulo. Agora em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Ou seja, o mesmo apóstolo Paulo, igualmente inspirado na primeira carta a Timóteo e na segunda carta aos Tessalonicenses, é tido pelas lentes das ideologias políticas modernas como um direitista, conservador e reacionário, ou como um esquerdista, progressista e liberal. Termos esses totalmente frouxos e inadequados. E só para explicar, historicamente, a divisão entre direita e esquerda é uma ferramenta da ciência política que vem desde a época da Revolução Francesa, em que aqueles que se assentavam à direita no parlamento queriam manter o status quo da sociedade monárquica e à esquerda os que queriam o rompimento institucional e até revolucionário. O que hoje, em nossa realidade, seria algo como fechar o Congresso Nacional, acabar com o Supremo Tribunal Federal e coisa assim. Daí que pensamentos mais conservadores ou progressistas receberem na atualidade, respectivamente, o nome de direita ou de esquerda. Existe um perigo muito grande que nos cerca com esse tipo de declaração, irmãos. Já ouvi muitos dizerem, por exemplo, que o padrão bíblico se alia muito mais com as ideologias mais à direita, pois, afinal de contas, a Bíblia tem um ideal conservador nos costumes, muito parecido com o que a dita direita supostamente prega. Muito comum também, mas igualmente errada, é a constatação de que nosso Senhor Jesus seria uma personalidade histórica mais alinhada com pautas de esquerda, pois ele era sensível à necessidade dos pobres, guardava o órfão e a viúva da crueldade das elites superiores e combatia a desigualdade social. E isso até com ares revolucionários. Irmãos, quero apresentar essas duas visões hoje como o vinho fino de Babilônia, uma artimanha de Satanás para enganar a todos nós, para uma discussão não só pobre, inadequada e anacrônica, mas perversa, desonesta e cruel. Traçando essa linha divisória entre esquerda ou direita, conservador ou progressista, democrata ou republicano, reacionário ou liberal, o inimigo consegue plantar no meio de nossas igrejas o mesmo sentimento que plantou no céu ou que tentou plantar, a ideia de que pode haver vida na divisão e que ao nos engajarmos em lutas políticas, nós mesmos podemos mudar e revolucionar a nossa sociedade, como um dia ele mesmo pretendeu fazer no céu. Não seria isso, porém, uma clara afronta a essas passagens? Os irmãos conseguem ler? 1, 2, 3 e... Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Mas, se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Queridos, nós não somos chamados a sermos conservadores ou progressistas na política. Nós somos chamados a sermos bíblicos. Pouco importa se determinados autores políticos ou partidos dizem ou defendem essa ou aquela ideia. Se essa ideia não é bíblica, nós não devemos nos adequar a este mundo. Se a Bíblia, entendida aqui como a palavra de Deus, manda conservar, então nós conservamos, assim como o povo de Israel foi chamado a conservar a pureza sexual entre os povos pagãos. Mas, se a Bíblia manda nós progredirmos, então nós progredimos, assim como Lutero fez, ao ser chamado para romper com o status quo da Igreja Católica de sua época. Nós não estamos aqui negociando princípios com o mundo, mas julgando o mundo e as suas obras à luz da revelação divina. Se determinada proposta não passa nesse teste, nós não podemos aceitá-la. Se, porém, uma ideia é acolhida como estando de acordo com as Sagradas Escrituras, irmãos, não importa qual seja o rótulo que o mundo dá para esse tipo de proposta, nós não devemos ter vergonha de acolhê-la simplesmente porque está associada com um determinado grupo político. Eu serei mais específico aqui. Muitos de nós, por exemplo, com medo de sermos considerados, entre aspas, esquerdistas, defensores de pautas identitárias, das chamadas minorias, do que alguns zombam chamando de políticas de mimimi, isto é, de gente que supostamente reclama demais,
acabamos não pregando contra, por exemplo, o racismo, ou mesmo alegando que o mesmo nem exista. Alguns alegam, mesmo em uma sociedade como a nossa, herdeira de séculos de escravidão, que nada temos a ver com isso hoje e que esse já é um assunto resolvido desde 1888, com a Lei Áurea da Princesa Isabel. No entanto, qual não será a surpresa de muitos ao se depararem com este forte texto da irmã White, comentando o caso perfeitamente análogo ao da realidade brasileira, quando ela diz, vamos ler? A lei de Deus contida nos 10 mandamentos revela ao homem seu dever de amar a Deus supremamente e ao próximo como a si mesmo. A nação americana deve uma dívida de amor à raça negra, e Deus ordenou que eles devessem restituir o mal que fizeram no passado. Aqueles que não participaram ativamente da imposição da escravidão sobre as pessoas de cor não são dispensados da responsabilidade de fazer esforços especiais para remover, na medida do possível, o resultado certo de sua escravização. Review and Herald, 21 de janeiro de 1896. Irmãos, nós não devemos nos envergonhar de lutar contra a desigualdade racial que existe em nossa sociedade, apenas porque essa pauta é atualmente associada a um determinado segmento político do qual você não faz parte. Seguir essa linha de raciocínio e sentimento seria o mesmo que, pensando na forte associação que o Espiritismo tem com a caridade, nós nos negarmos a fazer o bem aos desafortunados simplesmente porque não somos espíritas. Isso seria irrazoável e até absurdo. Essa frase é bem curtinha, mas eu quero que nós leiamos juntos. 1, 2, 3 e... A coerência é uma pérola. De igual maneira, não devemos nos envergonhar de dizer de forma clara e direta o padrão bíblico a respeito da família como fundamento da sociedade. Precisamos lutar contra a tendência atual de rotularem a maternidade como um fardo, um destino suposta e totalmente oposto ao da realização da mulher moderna e feminista. Mesmo reconhecendo que o feminismo se preocupa com questões totalmente legítimas, como a violência contra a mulher, o preconceito quanto à sua competência profissional e objetificação do corpo feminino, não podemos deixar de ver que o padrão bíblico, desde sempre, enxergou a mulher digna, tanto na maternidade, quanto na realização de atividades de alto padrão intelectual. Vemos isso, por exemplo, no famoso texto de Provérbios 31, em que Salomão diz que a mulher virtuosa, vamos ler juntos? 1, 2, 3 e todos. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Vê que é boa a sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as suas mãos ao fuso, e suas mãos pegam na roca. Abre sua mão ao pobre, e estende as suas mãos ao necessitado. Não teme a neve na sua casa, porque toda a sua família está vestida de escarlata. Vemos aí que entre as várias características da mulher virtuosa encontram-se a solidariedade para com os pobres ao dar-lhes o pão, a maternidade ao providenciar vestes para a família, e a destreza profissional ao receber de Salomão a missão de avaliar uma propriedade e então comprá-la. Salomão poderia confiar essa tarefa a qualquer um de seus sábios e experientes homens, mas destinava esse desafiador empreendimento a uma mulher, a mulher virtuosa de sua vida. E o sucesso nessa atividade de negócios em nada nega o sucesso como mãe, administradora do lar. Vemos aí duas coisas. O feminismo encontra-se certo ao dizer que existe lugar para a mulher exercer suas competências profissionais e habilidades sociais, mas estar errado ao afirmar que foi a Bíblia que proibiu e contrapôs a maternidade ao uso do intelecto feminino. Essa leitura que restringe a mulher é fruto de um preconceito histórico que nada tem a ver com a Bíblia, mas com pensamentos humanos que são, sim, em alguma medida, admitamos, machistas.
Repito a provocação feita desde o começo. Com quem ficaremos? Com o conservadorismo, que não vê a mulher exercendo o seu intelecto da forma como Deus a chamou a exercer? Ou com o progressismo, que ataca a Bíblia pelo que ela não disse? Irmãos, fiquemos com a Bíblia. A sabedoria está no termo médio apresentado pelas Escrituras. E leiamos todos juntos mais uma vez. 1, 2, 3 e... A coerência é uma pérola. Sobre nossa postura diante de tal realidade política, a profetisa do povo do advento, Ellen White, disse, vamos ler de novo, 1, 2, 3 e... Não devemos transigir com os princípios, para ceder às opiniões e preconceitos que talvez animássemos antes de nos unir com o povo observador dos mandamentos de Deus. Temo-nos alistado no exército do Senhor, e não nos cabe combater do lado do inimigo, mas do lado de Cristo, onde podemos ser um todo unido em sentimento, ação, espírito e comunhão. Os que são genuinamente cristãos são ramos da videira verdadeira e darão o mesmo fruto que ela. Agirão em harmonia, em comunhão cristã. Não usarão distintivos políticos, mas os de Cristo. E ela continua. Que devemos então fazer? Atenção para a próxima frase. 1, 2, 3 e... Deixai os assuntos políticos em paz. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? 2 Coríntios 6, 14 e 15. Que pode haver de comum entre esses partidos? Não pode haver sociedade, nem comunhão. Se os irmãos incorrem em alguma coisa dessa natureza, sintam-se repreendidos pelo texto de Ellen White. Mas tenho a mesma certeza de que Cristo dará poder para vencer esse pecado. Pois bem, essa brevíssima introdução nos serviu para revelar o problema. As paixões políticas nos cegam para enxergar a doutrina bíblica e até mesmo, em alguns casos, nos envergonham da defesa da verdade. E diante disso, vimos que a mensageira do Senhor nos orientou a não nos envolvermos pessoalmente com tais questões. Mas não quero parar o sermão de hoje por aqui. Nós iremos aprofundar um pouco mais o nível da questão em um movimento de espiral, passando pelos mesmos pontos em alturas cada vez mais elevadas. Quero mostrar aos irmãos que as 3 principais vias políticas mais destacadas na história, a saber, o liberalismo, o socialismo e o fascismo, apresentando-se elas nas mais diversas formas de governo, isto é, se em repúblicas ou monarquias, nos mais diferentes sistemas de governo, isto é, se no presidencialismo ou no parlamentarismo, ou diversos regimes políticos, como em democracias ou ditaduras, na verdade, nunca se adequam totalmente ao padrão bíblico de sociedade. Espero, ao final desse esforço intelectual, mostrar aos irmãos que se desentender com irmãos de fé em Cristo, por causa dessas discussões, é totalmente inadmissível, pois essas esferas políticas estão todas, em maior ou menor grau, em desacordo com o governo divino. Começando pelo liberalismo. Devemos entender que existem 3 fundamentos básicos de sua visão clássica, que são o constitucionalismo, a economia clássica e a teoria dos direitos humanos. É claro que existem muitos desdobramentos do liberalismo, mas estou me limitando aqui à sua versão clássica. Como um todo, devemos entender que o liberalismo é a ideologia que defende a liberdade racionalmente fundamentada em todos os aspectos humanamente relevantes. O constitucionalismo seria o braço dessa corrente que valoriza a tentativa de regulamentar essas liberdades individuais por uma constituição, um ordenamento jurídico racional e coeso. A economia clássica seria basicamente o ramo do conhecimento, fundado à época de Adam Smith, e grandemente desenvolvido por ele, em que a liberdade econômica, uma espécie de capacidade de aquisição de bens sem constrangimentos, é incentivada como um bem em si mesmo. O terceiro braço do liberalismo é a teoria dos direitos humanos, em que se fala tanto da dignidade do indivíduo,
como pessoa e de seu direito a agir na esfera privada de tal forma que não interfira na liberdade alheia. A princípio, olhando de maneira superficial, podemos nos sentir muito atraídos pelo liberalismo, visto propor coisas também valorizadas pela Bíblia e pela tradição cristã, como a racionalidade e a dignidade humana. E, de fato, muitos cristãos e ditos conservadores se viam como liberais e expoentes do liberalismo, tais como John Locke. Esse mesmo autor foi aquele que colocou em grande destaque, dentro do debate político, que o direito à propriedade privada é também um dos direitos humanos. No entanto, quando vamos investigar a fundo essas ideias, vemos que em muitas delas há pressupostos e consequências em desacordo com a Bíblia, ou mesmo em desacordo com os princípios racionais. Pelo que vimos, os liberais são muito apegados à ideia de que existe uma liberdade, entre aspas, humana, e que, basicamente, ela consiste em podermos fazer aquilo que não é proibido pelas leis. Foi assim que Thomas Hobbes, outro grande autor para o liberalismo, se expressou, por exemplo. Séculos à frente, os estudiosos chamaram essa liberdade de liberdade negativa, pois é uma liberdade em relação a impedimentos legais, ou, dependendo do autor, até físicos. Já a liberdade positiva, não a negativa, seria a autodeterminação do homem, sua capacidade de escolher livremente como proceder, mesmo que esteja limitado externamente por algo. Repetindo aqui, esquematizando para ficar mais fácil. Liberdade negativa é a ausência de impedimentos. Liberdade positiva é poder se determinar a fazer algo. Por esses termos, um homem pode ter liberdade positiva ao poder se determinar a fazer uma faculdade, pois essa é a sua escolha. E a liberdade negativa estaria no fato de que não exista nenhuma lei que o proíba de fazer o curso que queira, por exemplo. Por causa disso, os liberais tendem a não enxergar a ética em sentido mais pessoal, sendo lícito ao homem, e nada vergonhoso, ele ter práticas e pensamentos viciosos, conquanto ele não esteja em desacordo com as leis constitucionais. Se ele não transgride as leis civis, trata-se ainda assim de um homem livre. Segundo o liberalismo, a sua liberdade econômica pode ser usada nesse sentido sem nenhum constrangimento, pois a sua ideia de liberdade é negativa e não positiva. É uma liberdade em relação a impedimentos e não quanto à autodeterminação. Ou seja, para o liberalismo, há liberdade quando não há lei para proibir a ação do homem. Seria essa, porém, a liberdade que a Bíblia nos apresenta? O que os irmãos acham? Certamente não. A Bíblia não vê a liberdade em termos negativos, mas em termos sobremaneiramente positivos. Dizem as Escrituras que, vamos ler? 1, 2, 3 e... Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. A Bíblia nos chama para a liberdade não só de restrições externas, mas para praticarmos também as virtudes internas, pois uma vida de vícios não é uma vida livre. Irmãos, não pensem de forma equivocada. O homem não tem liberdade ao pecar. Vou repetir. O homem não tem liberdade ao pecar. Quem peca não é livre, mas o quê? Escravo. Nós temos sim autonomia para escolhermos o pecado, mas isso não é liberdade em Cristo. O pecado não dá opção de vida, mas apenas de morte. Cristo nos deixa escolher, mas o pecado? Não. O pecado aviltamente e faz com que haja uma contração de dívida infinita com a lei de Deus. Pecar, portanto, é muito mais sinal de escravidão que de liberdade. Diz ainda o salmista, vamos ler, 1, 2, 3 e... Andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Ou seja, enquanto o liberalismo encontra liberdade na ausência de uma lei para restringir a sua vontade, pela Bíblia nós somos livres porque nos deliberamos a fazer o que a lei diz. Só existe plena liberdade em uma opção,
que é a prática do bem. É verdade que a opção do mal sempre existe diante de nós, pois nós temos essa escolha em potência. Mas é somente na escolha do bem que temos a liberdade virtuosa e perfeita, atualmente benéfica para a alma. Deus é o único que nos dá a chance de escolher. Satanás não quer isso, ele nos quer como escravos. Por isso mesmo é que não podemos nos dobrar diante dessa ideia torta de liberdade que o liberalismo nos apresenta. Muitas vezes ele nos diz que não importa o que você faz com o seu dinheiro e a sua propriedade em âmbito individual, pois você é livre para acumular e gastar como bem entender, se isso não machucar outras pessoas e não transgredir nenhuma lei. O que diz nosso mestre, porém? O que Jesus diria? Os irmãos conseguem ler? 1, 2, 3 e... Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Bem, e não nos esqueçamos também, irmãos, de que fruto das ideias liberais é o republicanismo americano. A colônia do Reino Unido, que veio a se chamar Estados Unidos da América, é fundada, segundo o espírito de profecia, em 2 coisas, no protestantismo e no republicanismo. Segundo Ellen G. White, esses são os 2 chifres que identificam a besta que sobe da terra. Opa. Eu acabei não colocando o texto, mas eu vou ler para os irmãos aqui. Aqui está um símbolo singular do surgimento e crescimento de nossa própria nação. Os chifres semelhantes ao de cordeiro, emblemas de inocência e mansidão, representam bem o caráter de nosso governo, expressam em seus 2 princípios fundamentais, o republicanismo e o protestantismo. Devemos entender aqui, terminou o texto de Ellen White, devemos entender aqui o republicanismo como um governo civil em que a população escolhe seus representantes, ao contrário da monarquia absolutista. No republicanismo, há uma constituição forte que garante os direitos individuais, mas com justificativas laicas, sem compromisso primeiro com o Deus verdadeiro. Apesar de conter muitas verdades, sabemos que é o republicanismo que dará as mãos ao protestantismo apostatado nos últimos dias para formar a imagem da besta de Apocalipse capítulo 13. É a união da igreja e Estado que irá pela última vez fazer a grande e final perseguição ao povo de Deus. Em geral, defensores do republicanismo são pessoas ditas conservadoras, abre aspas, liberais na economia, mas conservadores nos costumes, como se vê no partido que leva o nome do Partido Republicano Americano. Mas não nos enganemos, a besta fala como cordeiro, mas não deixa de ser uma besta, ela ainda faz parte do dragão. Não somos chamados a sermos conservadores na política, mas a sermos bíblicos, esses mesmos que pregam grandemente a liberdade negativa, isto é, uma liberdade na ausência de imposição, serão os primeiros a assinar um decreto de morte para os observadores do sábado nos últimos dias. Revisem a profecia de Apocalipse, capítulo 13, para se lembrar desses detalhes. E leiamos todos juntos. 1, 2, 3 e... A coerência é uma pérola. Avançando. Outra via política que se oferece como opção ao liberalismo é o socialismo. Sua forma de apresentação mais famosa veio a ser vinculada com o ideário marxista, apesar de não ser dele dependente. O próprio Karl Marx combate outros tipos de socialismo em sua época, mas não entraremos nessas questões por enquanto. O importante hoje é analisar as ideias socialistas mais famosas e gerais para julgarmos à luz do cristianismo. O socialismo defende que deve haver uma socialização dos meios de produção, isto é,
que a propriedade usada como forma de reprodução do capital não seja privada, mas pública. Pensemos em um exemplo. No socialismo, a empresa não seria do patrão, do burguês, do capitalista malvado. E o produto excedente, aquele sobre o qual o burguês tira o lucro, seria então distribuído entre a sociedade. As formas pensadas de administração para essa propriedade foram várias. Poderia ser uma propriedade estatal, uma propriedade comum, uma propriedade cidadã, entre outras. E as formas de como se daria essa alocação de recursos e excedentes foi igualmente também muito debatida. O que é senso comum entre os socialistas é o fato de que, dessa forma, conseguiriam acabar com a divisão de classes sociais em que só alguns detêm os meios de produção e os outros são explorados. Seria esse, porém, um problema enxergado pela Bíblia? Também temos que dizer que não. A Bíblia, em momento algum, identifica a divisão de classes como um problema a ser combatido politicamente. Há senhores e patrões justos, e por isso mesmo abençoados, segundo a Escritura, bem como há servos e empregados igualmente dignos, motivo pelo qual também contam com a bênção de Deus. O espelhamento, agora, imoral dessa realidade é igualmente possível. Existem senhores maus e servos maus. Há ricos maus e pobres também maus de caráter. Alguém conhece algum pobre mau de caráter? Ricos eu conheço e pobres também. Que Deus o julgue, né? Eu não posso falar nada. E a corrupção de tais pessoas não se dá por causa da detenção desta ou daquela propriedade para produzir. Quer dizer, não primordialmente, pois apesar de ser possível de se corromper pela posse de propriedade, é inicialmente com a natureza pecaminosa, cedendo ao pecado, que a corrupção se dá no homem, seja com ou sem propriedade. Agora prestem atenção. Na sociedade montada por Deus, na peregrinação de Israel, a terra não era propriamente nem de todo privada, nem de todo pública. Conforme lemos em Levítico, a terra era a responsabilidade das 12 tribos de Israel, sendo que cada tribo herdou determinada porção de terra. Se alguém de sua tribo quisesse vender a sua terra, ele não venderia propriamente a propriedade, mas o seu direito de uso até o ano de jubileu, que ocorria de 49 em 49 anos, pois nesse ano de libertação, a terra cultivável voltava para os seus donos originais. De tal forma que a cada ano que se aproximava do jubileu, o valor dessa venda seria diminuído, pois o possuidor em questão teria menos colheitas de que se aproveitar até ter de devolver a terra. Ou seja, se ainda houvesse 5 anos até o jubileu, o preço da venda do terreno seria X. Se faltasse apenas 1 ano, esse valor seria reduzido para algo perto de 1/5 de X, pois teria menos colheitas até o jubileu. Leiamos a descrição bíblica. 1, 2, 3 e... Neste ano do jubileu, tornareis cada um a sua possessão. E quando venderdes alguma coisa ao vosso próximo, ou a comprardes da mão do vosso próximo, ninguém engane a seu irmão. Conforme ao número dos anos, desde o jubileu, comprarás ao teu próximo, e conforme o número dos anos das colheitas, ele a venderá a ti. Conforme se multipliquem os anos, aumentarás o seu preço, e conforme a diminuição dos anos, abaixarás o seu preço, porque conforme o número das colheitas é que ele te vende. Ninguém, pois, engane ao seu próximo, mas terás temor do teu Deus, porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Portanto, o sistema descrito em Levítico era mais propriamente um de arrendamento, em que se alugava a terra por determinado período. Dessa forma, a propriedade sobre os meios de produção, como dizem os socialistas, funcionava de forma totalmente diversa à proposta socialista e também de maneira muito diferente de como fazem as democracias capitalistas. O produto da terra era, sim, usado para o sustento e benefício do seu proprietário, mas a terra em si mesma não era dele, devendo retornar aos seus possuidores originais ao final de 49 anos, no ano de jubileu. Procedendo assim, nosso Deus intencionava prevenir contra o caso de algumas pessoas ficarem sem terra para produzir
e assim entrarem na miséria. É claro que hoje nós não praticamos diretamente o que está prescrito na Torá, já que nossa configuração atual de sociedade é totalmente diferente. No entanto, precisamos notar que a Bíblia não enxerga o uso da propriedade privada para o próprio sustento, mesmo com o uso de trabalhadores assalariados, como algo ruim. E que Deus havia despertado outros mecanismos para agir contra a injustiça deste mundo, sendo um deles a igreja e outro a operação do Espírito Santo ao nos motivar à caridade, fica claro pelo que lemos na Bíblia. Lembremos também que as propostas socialistas, por vezes, apelam para a revolução violenta, para alcançar essa socialização dos meios de produção que acabará com as classes sociais, algo como a ditadura do proletariado, como alguns dizem, até que a ordem de sua época fosse totalmente transformada. Será, porém, que Deus planejou que nós lutássemos em favor de abolir as castas sociais na Terra? O que os irmãos acham? Vejamos o que diz a mensageira do Senhor, quero que leiam comigo de novo. 1, 2, 3 e... Não é plano de Deus que a pobreza desapareça do mundo. As classes sociais jamais deveriam ser igualadas, pois a diversidade de condições que caracteriza nossa raça é um dos meios pelos quais Deus tem pretendido provar e desenvolver o caráter. Olha aí, ó, escola sabatina, o crisol aí. Vamos lá, continuando. 1, 2, 3 e... Muitos têm insistido com grande entusiasmo em que todos os homens devem ter parte igual nas bênçãos temporais de Deus. Não era este, porém, o propósito do Criador. Cristo afirmou que sempre teremos conosco os pobres. Os pobres, bem como os ricos, são comprados por seu sangue. Rapidinho, irmãos. Quero que a gente lê todo mundo aqui compassado ao mesmo tempo. 1, 2, 3 e... E entre os seus professos seguidores, na maioria dos casos, os primeiros o servem com singeleza de propósito, enquanto os últimos estão constantemente colocando as suas afeições nos tesouros terrenos, e Cristo é esquecido. Os cuidados desta vida, a ambição das riquezas, eclipsam a glória do mundo eterno. Seria a maior desgraça que já sobreveio à humanidade se todos devessem ser colocados em posição de igualdade em posses terrenas. Olha só o que a irmã White diz. Devemos olhar esse texto de Ellen White com prudência. O que ela está dizendo é que tão somente que a divisão de classes neste mundo acaba servindo para um propósito de moldar o nosso caráter. O pobre exercita virtudes diante de maior escassez e o rico exercita virtudes diante da fartura. Ambos acabam passando por momentos de maior ou menor tribulação financeira e ambos são chamados para cooperarem juntos para o avanço do reino de Deus. Cristo deu exemplo ao rico, mostrando que renunciou ao seu trono de glória para nascer numa família humilde e nos salvar. E deu ele também exemplo aos pobres, mostrando que foi honesto trabalhador na carpintaria de seu pai, rejeitando uma vida de fartura para que nos seus sofrimentos nós fôssemos todos exaltados. Rico e pobre devem, então, olhando para o Mestre, renunciar às suas opiniões, condições e privilégios para seguir o exemplo dele. Se preciso for, vendendo tudo para dar aos pobres, se assim o mestre pedir, como fez ao jovem rico. Ou pedindo para deixar suas humildes redes de pescadores para se tornarem pregadores do reino dos céus, como fez com os discípulos para um dia se tornarem apóstolos. Cristo mostrou assim que todos, independentemente de classe social, temos coisas a renunciar em nome do reino de Deus e que juntos podemos fazer avançar a sua obra. O texto de Ellen White, em momento algum, diz que o rico está isento de ajudar o pobre, ou que não devemos retirar as pessoas de sua condição de miséria. Mas apenas que Deus, em sua imensa misericórdia, reservou em seu plano maravilhoso um lugar para todos nós, que estamos circunstancialmente reféns neste mundo de pecado, em que reina uma injusta desigualdade. Um dia, porém, ele prometeu que isso tudo mudará no céu. Amém? Bem, mas voltando ao socialismo, creio que as propostas revolucionárias, truculentas, pregadas por inúmeros socialistas para avançar o seu propósito de nivelar as classes, sequer precisam ser discutidas. Cristo nunca pregou que nossa ação política deveria ser a de romper com as instituições presentemente instituídas, mesmo que ele mesmo vivesse sob jugo romano.
Essa não foi a sua luta e ele nunca nos chamou a empreendê-la. Portanto, encerro por hora a análise sobre a proposta socialista de socializar os meios de produção, sem antes pedir para que leiamos todos juntos. 1, 2, 3 e... A coerência é uma pérola. Avançando para a última via a ser analisada, veremos que o fascismo igualmente falha como opção para os filhos de Deus. O fascismo nasce com a proposta de ser uma terceira via política. Assim como os outros dois, ele é fruto de fenômenos políticos e sociais que mereceriam melhor investigação e análise, é claro. Mas quero mostrar aos irmãos que sua forma de concepção é facilmente identificável como problemática nos pontos principais. O fascismo tem origem italiana e foi expresso de forma mais direta por Benito Mussolini antes da Segunda Guerra Mundial. Essa ideologia pregava coisas como um certo conservadorismo, o valor da família, das tradições nacionais romanas, o positivismo, isto é, uma doutrina que, grosso modo, enfatizava centralismo do poder, disciplina rígida, controle dos costumes, ordem e comando sob determinação hierárquica, praticamente militar, encarnada na figura do líder. E, na prática, ocorreu de valorizar muito o culto a essas personalidades fortes como grandes libertadores da nação. Já que sua proposta é a de preservação da família e dos costumes religiosos, poderíamos pensar que seria o caso de nós estarmos mais inclinados a essa opção. No entanto, a valorização da nação, da forma como praticada pelo fascismo, apresenta conclusões claramente contrárias ao cristianismo. O culto das tradições históricas e a elevação do conceito de nação acabou por culminar na Alemanha nazista, que, adotando o fascismo, resultou na ideia de eugenia e supremacia da raça ariana, encarando-se isso como um modelo a ser exportado para o mundo. A ideia de um Estado forte, comandado por homens valentes, trouxe força àquelas nações que há muito tempo estavam sendo marginalizadas política e economicamente, como era o caso da Alemanha, por causa da derrota na Primeira Guerra Mundial. Essa ideia ficou tão forte e arraigada que acabou levando ao famoso genocídio antissemita do Terceiro Reich, momento em que os judeus foram vistos como inferiores, sendo assim humilhados e massacrados, chegando ao número de 5 a 11 milhões de mortes de judeus, conforme apontam alguns historiadores. A ideia de que nós devemos ter uma nação forte pode parecer atrativa a um primeiro momento, mas ela nos vincula a uma nação terrestre, como que instituindo graus de valorização do homem, em que membros de suas nações obtêm mais atenção que os estrangeiros. Ou, às vezes, como vimos no caso da Segunda Guerra Mundial, sendo visto até como os únicos dignos e superiores no mundo. O que a Bíblia diz a respeito disso? Bem, ela nos ensina a amar o estrangeiro e a não recusarmos acudi-lo. Existem vários textos que poderiam ser invocados, mas creio que este aqui é suficiente e peço que leiamos todos juntos. 1, 2, 3 e... Também não oprimirás o estrangeiro, pois vós conheceis o coração do estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Aqui é uma linda linguagem poética dada na lei divina. Os israelitas não deveriam oprimir ao estrangeiro, porque eles mesmos conheciam o coração de estrangeiro. Eles mesmos já haviam sido estrangeiros em terra estranha. Ora, irmãos, será esse conselho apenas válido para Israel? O que vocês acham? Iremos nos esquecer da parábola do bom samaritano, em quem, na verdade, é o estrangeiro que nos socorre? Iremos nos esquecer de que todos nós somos peregrinos nesta terra de pecado e que este só será o nosso lar após o milênio no céu? E esqueceremos dessas palavras de Paulo? Vamos ler aqui? 1, 2, 3 e... Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Irmãos, quão triste é ver gente do nosso povo se identificando mais com a pátria passageira deste mundo do que com a pátria celestial. Quão triste é ver
os que cantam mais forte os hinos nacionais que os hinos de Canaã celestial. A esses que consideram, por exemplo, que o Brasil está acima de tudo, diremos que está acima do Santo Sábado? Diremos que está acima da Bíblia? Nós que vivemos em um país grandemente católico, diremos ao final, numa clara inversão do que disse o apóstolo, que mais importa obedecer aos homens que a Deus? Irmãos, esta sucinta recapitulação dessas ideologias políticas tem o propósito apenas de nos sacudir e direcionar para o nosso verdadeiro objetivo. Nenhuma dessas propostas pode levar em si mesma o carimbo de verificação e aprovação do cristianismo como um todo. Há pontos corretos no liberalismo que nós também devemos adotar, mas nem por isso concordaremos com as práticas e teorias liberais como um todo. Há pontos corretos no socialismo que nós também devemos adotar, mas nem por isso concordaremos com as práticas e teorias socialistas como um todo. Há coisas, inclusive fascistas, que estão corretas, como a valorização da família, mas nem por isso nós seremos fascistas. Irmãos, Satanás não apresenta o erro de forma explícita. Ele primeiro reveste com várias camadas de verdade e se deleita em ver nossas brigas por essas questões. E através dessas ideologias, ele enxerta vários outros erros ao apresentar formas de governo, Estado, personalidades carismáticas, ideias progressistas ou reacionárias, conservadoras, tudo para confundir os que se iludem com este mundo. Mas alguém pode estar pensando, Mateus, eu até gosto de determinado político, partido, ideologia ou movimentos políticos, mas eu não sou um fanático político, não. Eu vou à igreja e isso não me afeta. Bem, caro irmão que pensa assim, eu queria muito acreditar que isso fosse verdade, mas eu sei que muito possivelmente não é. Façamos um teste. O irmão participa de grupos de WhatsApp que divulgam informações políticas? O irmão gosta de entrar nessas discussões e debates, inclusive compartilhando as tais informações? Se sim, mas o irmão não gosta de ler e estudar a escola sabatina em intensidade maior, sinto dizer que o irmão está em idolatria. As coisas do céu têm de se tornar a nossa principal prioridade neste mundo. O irmão, pelo menos antes de compartilhar uma informação, lê a notícia na íntegra e checa a veracidade dos fatos? Ou apenas olha por alto e, se gostar, já sai compartilhando? Eu já vi muitos irmãos em Cristo compartilhando uma matéria jornalística que favorece a sua preferência política, que era claramente mentirosa. E quando mostrei que era falsa, o irmão disse, tudo bem, pelo menos é uma notícia falsa atacando o lado do inimigo. Ou seja, para ele, tudo bem usar a mentira para atacar o que supostamente é do pai da mentira, como se fosse justificado pecar para lutar contra Satanás. Cena mais distópica e bizarra, é quase impossível. Mas alguém poderia pensar assim, Mateus, eu não me engajo politicamente não. Não entro em discussões com mundanos e tudo mais que você disse. Eu só estou mesmo preocupado com que o nosso governo seja de esquerda, porque eu não gosto dessas ideologias não é coisa de crente não. Ou então, eu não faço nada disso, mas estou realmente preocupado se o nosso governo de direita continuar, pois a direita e seus candidatos não me representam. Esses mesmos irmãos são aqueles que dizem que não têm paixões políticas, mas que torcem para um político oposto às suas preferências não se dar bem na sua gestão. Ou então que vibra ao ver os adversários políticos entrando em incoerência ou falhando, como se os únicos dignos de nosso amor e misericórdia fossem uma classe só de políticos, aqueles de que nós gostamos. Irmãos, se esse ainda for o seu sentimento ao final deste sermão, temo em dizer que você ainda está muito apegado a paixões políticas e ainda vendado à iluminação do Espírito Santo. Você é sim um fanático, ainda que seja em menor grau. É claro que você pode ter suas opiniões sobre se postura ou propostas X ou Y são mais adequadas, mas a partir do momento que você adere a esse jogo, escolhendo lados e depositando suas preocupações e esperanças nisso, automaticamente você está entrando em um jogo preparado por Satanás.
Sua preocupação não deve ser se a direita ou a esquerda irão ganhar, ou ficar triste a depender do resultado de uma eleição ou manifestações políticas. Eu direi a vocês qual é a preocupação do crente do Advento. A preocupação do crente do Advento é anunciar que desde 22 de outubro de 1844, o juízo investigativo, o grande juízo da casa de Deus, começou, e aqueles que não se arrependerem de seus pecados serão condenados eternamente. E que a nossa única esperança está na graça salvadora e redentora de Cristo Jesus. A esquerda ganhou? Louvado seja Deus, e que seu plano maravilhoso se cumpra ao permitir isso. Mas e se for a vez da direita continuar e ganhar? Louvado seja Deus, e que seu plano maravilhoso se cumpra ao permitir isso, independentemente dos meus sentimentos. Nosso papel será orar por qualquer um dos líderes que seja eleito. Oraremos para que Deus o ilumine para cumprir a sua vontade, e também para que se arrependa de seus pecados, que sabemos que não são poucos dentro do mundo político. Lembremos, caros, que não será este ou aquele sistema, esta ou aquela ideologia, este ou aquele partido, esta ou aquela personalidade política ou coisa assim que mudará a nossa vida. A nossa esperança não está nos reinos deste mundo. A nossa esperança não está, como vemos na estátua profética de Daniel 2, em Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Império Romano, ou na Europa representada pelos pés da estátua. A nossa esperança está em que um dia a pedra, que é Cristo e seu governo, virá para destruir a realidade política hoje diante de nós. Qualquer comprometimento sério com ideologias ou personalidades políticas resultará em algum nível de frustração e no risco de perder a pátria celestial de vista. Não temam em seguir firmemente os princípios do nosso Pai, pois ele nos deixou um fundamento muito mais sólido que aquele dos manuais políticos ou planos de governo deste mundo. Não se iludam, é apenas no reino de Deus que reinarão a paz e a justiça. Até lá, repitamos todos juntos mais uma vez. Deus não nos chamou a sermos conservadores ou progressistas, mas a sermos bíblicos. Feliz sábado, irmãos.